Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você, com certeza, é um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar regra de 3. Nós sabemos que a regra de 3 é dividida em duas. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Muito cobrado nos concursos, é um assunto que vem aparecendo cada vez com maior frequência. E, diga-se de passagem, o aluno que domina bem esse assunto, regra de 3, ele consegue resolver vários exercícios, mesmo não sendo específicos sobre regra de 3, mas ele consegue resolver vários exercícios envolvendo operações básicas da matemática. Então é muito importante que você compreenda o contexto dele. Então, vem comigo, galera. Vamos falar aí então sobre regra de 3 simples, ok? Bom, então nós vamos ver nessa aula o seguinte. Nós vamos estudar, conceituar o que é uma regra de 3, ok? E vamos resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Obviamente, vamos dar algumas dicas, alguns macetes de resolução de problemas de regra de 3, principalmente probleminhas envolvendo torneiras, tá? Que é muito recorrente nos concursos públicos, e nós vamos aí dar uma dica, um macetezinho porreta para você fazer exercícios envolvendo problemas envolvendo torneiras, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma regra de 3? Olha, a própria palavra já diz, regra. Regra, então, é um método, é um conjunto de procedimentos, por isso que se diz regra, tá? Então, são métodos que têm que ser adotados para um determinado fim. O nosso fim aqui, mais especificamente, é determinar uma incógnita aqui, ok? Num determinado problema, eu vou conhecer 3 valores, desejo conhecer um 4º valor. Então, a gente aplica aí uma série de procedimentos que são chamadas de regra, ok? E aí nós precisamos verificar todas as proporções existentes entre elas, armar e resolvê-las. Bom, a regra de 3 ganha esse nome por quê? Porque ela é usada para determinar um 4º valor numa proporção quando são conhecidos 3 deles, ok? Ela vale muito de tabela, ok? De tabela para fácil visualização do problema. A criação, a representação dela através da tabela não é algo obrigatório, galera, mas é algo que facilita. Você passa a ter uma visão mais ampla do contexto do exercício, do teste, e isso faz com que você consiga resolver com mais facilidade, ok? Então a recomendação de representar em tabelinha é muito legal, ok? Bom, existem algumas questões que nós precisamos definir antes da gente entrar nos probleminhas envolvendo regra de 3. Algo que a gente vai ouvir assim com muita frequência é a palavra grandeza. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, você sabe o que é uma grandeza? Legal. Grandeza, galera, é tudo aquilo que é mensurável. O que é algo mensurável? É aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, isso é uma grandeza, tá? Tudo aquilo que você pode medir ou pode contar representa uma grandeza. Por exemplo, pessoas são grandezas? São, pessoas são grandezas. Objetos são grandezas? Objetos são grandezas. Distância é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. O tempo é uma grandeza? O tempo também é uma grandeza. O tempo também pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, nós dizemos que é uma grandeza, ok? Então, uma grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Exemplos, como eu já tinha dito, pessoas, objetos, velocidade, tempo. Velocidade também, galera. Velocidade, a gente mede a velocidade. Então, é uma grandeza? É uma grandeza.
Tranquilo? Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Também pode ser medida. Tranquilo? Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor? Uma grandeza, ela se classifica em relação a outra, dependendo do comportamento que ela tem em relação a outra. Então, uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir duas situações. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou pode ser inversamente proporcional à outra. Como que nós vamos identificar isso? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcional. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma faz com que a outra aumente, ou quando a diminuição de uma faz com que a outra diminua na mesma proporção. Observem aqui. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional quando aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós vamos ter duas grandezas. Uma grandeza A e uma grandeza B, ok? Eu tenho duas grandezas e eu vou comparar o comportamento de uma em relação à outra, ok? Então, por exemplo, esse pincel vermelho representa quantidade de marceneiros, ok? E este pincel preto implica em quantidade de móveis, de um determinado móveis que é feito por dia. Então, se eu tenho 10 marceneiros, eu consigo fabricar 5 móveis. Um exemplo, 10 consigo fabricar 5. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros para 15, o que vai acontecer? A quantidade de móveis que eu vou conseguir fabricar vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a produção. Eu consigo produzir mais. Se eu colocar 20, eu consigo produzir mais móveis. Se eu colocar 30 marceneiros, eu produzo mais ainda. Ok? Então, isso é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma, que nesse exemplo que eu dei seria a quantidade de marceneiros, faz com que aumente a outra, que é a quantidade de móveis fabricados. Quanto mais gente trabalhando, mais móveis eu produzo, ok? E esse é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. Poderia ser o contrário, se eu diminuir a quantidade de marceneiros, eu vou diminuir a produção também, ok? Eu vou produzir menos, porque eu tenho menos pessoas trabalhando, ok? A grandeza diretamente proporcional, ela não implica necessariamente num aumento, pode ser uma diminuição também. A condição é, se aumenta uma, a outra aumenta. Se diminui uma, a outra diminui. Essa é a condição para que seja diretamente proporcional, ok? Belezinha? Nós não podemos, repito, associar a grandeza diretamente proporcional somente com relação ao aumento. O aumento é um item. Se aumentou uma, aumenta a outra. Beleza. Mas e se diminuir uma e a outra diminuir? Beleza também. É diretamente proporcional, ok? Bom, para nós entendermos melhor isso, vamos fazer uma animação aqui. Eu tenho uma grandeza 1 e eu tenho uma grandeza 2. Se essa grandeza 1 aumentar, então eu representei aqui com a seta subindo, aumentando ela. O que vai acontecer com a grandeza 2? Ela também vai aumentar. Então aumenta uma, aumenta a outra, grandeza diretamente proporcional. Mas, professor, e se a grandeza 1 diminuir? Olha só, representei para baixo agora. Beleza, e o que vai acontecer com a grandeza 2? Ah, diminuiu também. Então, se diminui uma e a outra também diminui, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, repito, não importa se aumenta ou se diminui, desde que se aumentar uma, a outra aumenta, ou se diminuir uma, a outra diminui. Então, elas são diretamente proporcionais. Tranquilo? Beleza? Bom, e quando que elas serão inversamente proporcionais? Bom, inverso. A palavra já diz muita coisa. O inverso é a ocorrência da contrariedade. Se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Se uma diminuir, a outra tem que aumentar. Isso que é grandeza inversa, ok? Então veja bem.
As grandezas são inversamente proporcional quando, aumentando uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, o aumento de uma grandeza causa a diminuição da outra. A diminuição de uma grandeza causa o aumento da outra. Ok? Vamos ver um exemplo prático disso daí. Vamos supor que eu tenho que terminar um serviço em 10 dias, ok? Para terminar esse serviço em 10 dias, eu preciso de 20 operários. 20 operários fazem o serviço em 10 dias. Aí eu digo para você o seguinte, diminuiu a quantidade de operários, agora eu só tenho 8 operários. De 20, caiu para 8 operários. O serviço é o mesmo. Se 20 demorava 10 dias para fazer, 8 vai demorar menos ou mais? Obviamente que mais, tá certo? Por quê? Porque quanto menos pessoas trabalhando, eu vou ter mais tempo de serviço para terminar o serviço, vou demorar mais. Então, menos pessoas implica em quê? Em mais tempo para terminar o serviço. Tranquilo? Fica ligado nisso daí. Seria o contrário. Se eu pensasse assim, 20 operários demoram 10 dias para terminar o serviço. Se aumentar para 30 operários, o mesmo serviço vai demorar mais ou menos tempo? Obviamente que menos tempo, porque eu tenho mais pessoas trabalhando. Então o serviço vai terminar mais rápido em menos tempo. Aumentando a quantidade de operários, diminui o tempo na realização do serviço. Tranquilinho? Beleza? Então, vamos fazer uma animação para a gente compreender isso daqui. Então, novamente repetindo, eu tenho duas grandezas, grandeza 1 e grandeza 2. O que acontece? Nós vamos aumentar a grandeza 1. Como elas são inversamente proporcionais, o que vai acontecer na grandeza 2? Ela vai diminuir. Olha só, a seta está em sentido contrário. O aumento de uma provoca a diminuição da outra. E se eu diminuir uma, professor? Se eu diminuir uma, a outra vai aumentar. Diminuindo uma, a outra aumenta. Então, tanto faz aumentar uma ou diminuir. Se eu aumento, a outra diminui. Se eu diminuo, a outra aumenta. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Então, são os dois tipos de grandezas que nós temos. Ou direta ou inversamente proporcional. Ok? Bom, como que nós vamos resolver uma regra de 3? Nós vamos dar aqui alguns passos que devem ser observados na hora de nós resolvermos uma regra de 3, ok? Esses passos, galera, são sugestivos. Necessariamente, você não precisa adotá-los à risca, ok? Na medida que você vai tendo conhecimento e a prática dessa aplicação, você vai começar a resolver com mais rapidez esses testes aqui. Então vamos ver aqui o primeiro passo que tem que ser observado. O primeiro passo é o seguinte: construir a tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, como primeiro passo, nós devemos relacionar todas as grandezas envolvidas no exercício. A regra de 3 simples, ela é caracterizada por termos somente duas grandezas envolvidas no problema. Porque se eu tiver mais de duas grandezas, a regra deixa de ser simples e passa a ser composta. Então, como nós estamos estudando a regra de 3 simples, então os casos que nós vamos ver vão envolver somente duas grandezas. Tranquilo? Bom, então o primeiro passo é evidenciar, relacionar as grandezas e fazer as anotações correspondentes a cada grandeza. Segundo passo, identificar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Ou seja, verificar a proporcionalidade. Eu tenho que ver se uma é direta ou inversamente proporcional à outra. Terceiro passo, feito essa
comparação, basta nós montarmos a proporção e resolver o exercício, ok? Vamos ver na prática agora como isso. Exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com um motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando essa área para 1,5, qual será a energia produzida? Então, veja bem, galera. Eu tenho aqui um caso específico de regra de 3 simples. Por quê? Porque eu tenho somente 2 grandezas envolvidas nesse exercício. Quais são as grandezas? É a área de absorção do raio solar e a produção de energia, ok? E a produção de energia. Então, uma grandeza é o tamanho da área e a outra é a produção de energia. Vamos lá, galera. Eu vou agora, de acordo com os passos, fazer o primeiro passo. O primeiro passo é relacionar as grandezas. Quais são as grandezas que eu tenho? Área e quantidade de energia dada em watts. Ok? Bom, quais são os valores referentes à área? Eu tenho 1,2 metros quadrados de área, que produz quanto de energia? Produz 400 watts de energia. Ok? Aí ele disse o seguinte, o problema. Se a área aumentar para 1,5, se a área for de 1,5, qual será a produção de energia? Então veja bem, eu relacionei as grandezas, identifiquei cada uma delas, relacionei os valores. Agora, no segundo passo, é verificar a proporcionalidade. Bom, para verificar a proporcionalidade, nós vamos usar do método das setas. Eu quero deixar claro para você, concurseiro, que você não é obrigado a fazer desse jeito para resolver. Aliás, a regra de 3 simples dá para nós nos virarmos sem a necessidade da seta. Mas eu gostaria desde já trabalhar com a seta, porque quando a gente tiver na regra de 3 composta, que vai ser o próximo assunto nosso, você já vai ter mais segurança em identificar a proporcionalidade entre as grandezas. Por isso que o ideal é desde já começar a trabalhar com as setas. Tranquilo? Como que é esse método das setas? Primeira coisa, eu identifico qual que é a grandeza que eu quero descobrir. Qual é a grandeza que eu quero descobrir? É a grandeza de energias, de watts, ok? Então eu faço a orientação da seta nessa grandeza. Professor, como assim orientar a seta? Você vai posicionar uma seta... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês, ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.